Olá, 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 pessoal do canal, Unlooper de novo aqui para falar agora de desenhos animados no Código Nerd. Mas não qualquer desenho animado aí que vocês já viram trocentas vezes, acham que já sabe de cor o que eu vou falar aqui. Não, no caso eu vou falar de desenhos animados no mínimo bizarros, que quase aí, eu acho que tenho quase certeza que ninguém aqui viu, e por um bom motivo, né? Antes disso, já se inscreveu no canal? Então bora aí, já se inscreve pra gente ver aí essas pérolas da comédia maluca. Primeiro, os mais velhos, né? Vamos começar com as aventuras de Paddy, o Pelicano, que tem o mérito de ser um dos primeiros desenhos animados transmitidos pela televisão, enquanto a maioria era transmitida somente nos cinemas ali, né? Mas isso também não quer dizer que o desenho era bom, tá? Ele foi produzido por Sam Singer, um cara que já tinha trabalhado na Disney e em outros estúdios de Hollywood, antes de voltar para Chicago ali no final dos anos 40. Em 1954, ele decidiu que criança se divertia com qualquer coisa que passasse, por pior que seja, né? Talvez essa seja a explicação da qualidade de Paddy o Pelicano, um dos piores desenhos animados de todos os tempos. Você acabou de ver um pedacinho dele aí, né? E isso daí, essa imagem dele aí, não quer dizer que era só um esboço ou algo assim. Ele saiu na televisão assim mesmo, tá? O baixo orçamento é que garantiu aí essa má qualidade, esse traço aí parecendo que só foi feito a lápis e pronto, e essa dublagem mal sincronizada com os personagens. A única música do desenho são alguns acordes de órgão, né? E a voz do Paddy, que parece de um cara bêbado, foi feita pelo próprio Sam Singer. Aí, no caso, a ABC viu a qualidade do desenho, né? O que acabou garantindo apenas 6 episódios dele, e ele acabou enterrado aí no esquecimento, mas pelo menos tem o mérito de ser um dos primeiros desenhos animados a ter o título de pior desenho, né? Ali, no finalzinho dos anos 60, muitos desenhos tinham foco nos super-heróis, né? Alguns da Hanna-Barbera, como o Homem-Pássaro, Space Ghost. Tinham alguns desenhos já também baseados nos personagens da Marvel e da DC. Esses eram os mais populares. Já no time dos não tão conhecidos estava o Super Presidente. Nesse desenho, durante uma tempestade cósmica, o James Norcross recebeu aí poderes como super força, a capacidade de alterar o corpo dele para qualquer elemento como a água, eletricidade, aço, dependendo do perigo que ele estivesse passando, né? E ele também podia voar com jatos acoplados na sua cintura. Além do fato de ele ter virado um super-herói, ele também era o presidente dos United States of America. É o que não exigia muito de armamento bélico para a nação, né? Caso ela entrasse numa guerra, né? Quando aparecia ali um mal a ser combatido, ele ia para uma caverna escondida debaixo da mansão presidencial e lá pegava o seu presidentomóvel para poder combater o crime. Talvez o motivo pelo qual ele não tenha atraído ali uma grande popularidade é o fato de que ele apoiava abertamente ali o combate no Vietnã. Ou também, talvez, o próprio conceito do desenho, né? Por exemplo, a ideia de um governante de uma nação tendo superpoder já tinha sido usado anteriormente, com o Aquaman, com o Pantera Negra e tudo mais. Mas um presidente do país, eu acho que até crianças pequenas ali não sacaram que a ideia era muito boa, não. Quem também não foi muito com a cara do desenho foram os soviéticos, que eram retratados como os vilões do desenho, né? O que não era diferente da maioria dos filmes seriados que saíam naquela época de Guerra Fria, né?
O então presidente de verdade dos Estados Unidos, né, o Lyndon Johnson, ele elogiou o desenho e ameaçou a União Soviética que se eles não parassem de falar mal do desenho, ele ia jogar uns mísseis lá na Rússia, lá, como se fosse desculpa, né, pra você querer jogar uns mísseis lá, né, Sr. Johnson? Os 30 episódios do Super Presidente foram produzidos pela The Patty Freeland Enterprises, a mesma da Pantera Cor-de-Rosa, tá? E foi exibido ali entre 67 e 68. Pra quem não sabia, ele passou aqui no Brasil em 69 pela Record. Depois de uns 10 anos, ele passou pela TVS, né? Antes de virar SBT, passou ali na TVS. Só que em 79 foi a última vez que ele passou na TV aberta aqui no Brasil, né? E aí todo mundo se esqueceu dele. Até eu lembrar dele agora. Ren e Stimpy foi criado por John Kricfalusi em 91 para Nickelodeon. Só que o desenho tinha tanta escatologia, piada adulta e por aí vai, que o cara acabou demitido da emissora. E qualquer pessoa aprenderia com os próprios erros, né, de fazer aquela merda de novo, né? Mas John Kricfalusi não, o cara era agarrado ali com as ideias dele, e em 2003 ele lançou Ren e Stimpy para adultos, que foi ele tinha um conteúdo ainda mais vulgar do que o seu antecessor. E as críticas dos jornalistas são as melhores. O Rob Owen, como é que é o nome do jornal? É Pittsburgh Post-Gazette. Ele diz que não recebia o suficiente para assistir personagens comendo ranho para poder fazer as críticas dele. E tem um outro aqui, o Charlie Solomon, do Los Angeles Times. Ele diz que a classificação do desenho como para adultos é porque ninguém ia deixar as crianças assistirem aquela bosta. A reação negativa do programa prejudicou até mesmo a carreira do John Kricfalusi. Em 2016 ele teve um roteiro rejeitado para um filme para Paramount, né, alegando que é uma droga mesmo, né? Não quiseram seguir em frente. E o dublador do Stimpy na primeira série, o Billy West, ele recusou fazer essa versão para adultos porque era a pior coisa que ele já tinha visto na vida. O público também não curtiu essa mudança aí, né? E, para completar, a demora para entregar os episódios prontos, assim como ele já tinha feito na primeira série lá na Nickelodeon, né? Fez esse só para adultos aqui, de uma série que ia ter 9 episódios, o que já era pouco, né? Acabou tendo apenas 6. Turbo Teen, que aqui no Brasil foi traduzido, sabe-se lá por quê, como Turbo Man, contava a história de Brett Matthews, um rapaz que sofreu um acidente de carro durante uma tempestade e foi parar dentro de um laboratório secreto do governo enquanto estava sendo realizado lá um teste com um raio molecular da vida lá. Com isso, ele acabou ganhando a capacidade de se fundir com o carro dele, né? Quando tá muito calor lá, ele acaba virando um veículo. E quando é exposto a um frio extremo, ele volta ao normal. E com a ajuda lá dos seus amigos, ele vive altas aventuras enquanto tenta voltar ao normal também. Turbo Man só teve 3 episódios produzidos em 1984 pela Ruby Spears, uma produtora que já tinha que é famosa por ter feito as versões em desenho animado do Rambo e da Loucademia de Polícia. No Brasil, o desenho Turbo Man, né, ele passou aqui na Bandeirantes de 87 até ali meados dos anos 90. O que deixa esse desenho bem bizarro é o método de transformação do Brett no carro, mano. É uma das coisas mais agoniantes de se ver. Imagina o desespero do cara na hora que virou o carro pela primeira vez, né? Aqui, pelo menos, a trilha sonora se salva, né? Perto da ruindade do roteiro, da animação em si, né? Dá pra achar ele aqui no YouTube, até dublado também. Então, se você quiser arriscar, fica a dica aí. E você já ouviu falar de Chuck Norris Karate Commandos? Pois é um desenho estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que Chuck Norris,
astro de filmes de ação dos anos 80 e 90, que eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca viu nenhum, né? Mas só conhece o Chuck Norris pelos memes lá que fala que ele é fodão e por aí vai. Fora do cinema, o Chuck também estrelou a série Texas Ranger, que essa sim é boa, tá? Além desse desenho aqui, produzido pela Ruby Spears. Olha ela aí de novo aí, a do Turbo Man lá. Ela tá aí de novo, Ruby Spears. Produzido em 86, contava a história ali do Chuck, que era o líder de um grupo ali de artistas marciais, né, que lutam contra uma gangue maligna lá, que sempre quer roubar algum artefato militar tecnológico. É essas papagaiadas aí de sempre aí que serve de pano de fundo do roteiro. Os roteiros foram criados pelo próprio Chuck Norris, que também dublava o personagem dele no desenho, né? Ele aparecia em carne e osso no início de cada episódio, explicando como é que a história ia rolar, né? E lá no final, com aquelas famosas lições de moral que muitos desenhos tinham lá naquela década de 80. Mas o desenho acabou sendo um fracasso e não durou mais do que 5 episódios, né? Mas ele chegou até a passar aqui no Brasil, na TV Colosso, né? E ele é até meio desconhecido, até mesmo nos Estados Unidos. Mas incrivelmente chegou a ter uma linha de bonecos referente a ele. Caso algum de vocês tenha ficado aí congelado nos últimos 40 ou 50 anos e perdeu aí as maravilhas do mundo moderno, saiba que ali nos anos 80 surgiu um brinquedo que revolucionou o mercado. Essa febre mundial era o cubo mágico ou o cubo de Rubik, que foi criado pelo arquiteto e professor húngaro Erno Rubik, para ajudar ali aos seus alunos criarem desenhos diferentes de arquitetura, né, sem que tudo desmoronasse, né? Inicialmente ele era feito de madeira e elásticos e tudo mais, e os alunos adoraram aquilo ali, né? Como era uma estrutura simples, eu pelo menos não acho, né? Eu nunca consegui resolver aquela porra. O Erno teve a ideia de fazer aquilo virar um brinquedo e lançar no mercado. A primeira versão saiu na Hungria e em 1980 ele foi licenciado para os Estados Unidos, que espalhou a porra do brinquedo pelo mundo, né? Ele já ganhou aí, na época, ele chegou a ganhar 3 anos seguidos o prêmio de brinquedo do ano, vendeu mais de 400 milhões de unidades até hoje e é um dos brinquedos mais conhecidos e de maior sucesso aí da história. Tá, mas o que isso tem a ver aí com o tema do vídeo? Bom, lá no início dos anos 80, o presidente americano Ronald Reagan, ele descartou um regulamento que tinha lá que proibia que desenhos animados fossem usados para vender produtos, né? Com isso, então, veio uma explosão de desenho animado baseado em brinquedo. Por exemplo, G.I. Joe, He-Man, Transformers. E alguém teve a brilhante ideia de fazer um desenho do Cubo Mágico, né? E um doce para quem adivinhar quem é a produtora que teve essa ideia. Pois é, a Ruby Spears de novo. Rubik The Amazing Cube estreou em 1983 e contava a história do Rubik, que era um cubinho ali mágico com vários poderes, que tinha ali, era auxiliado por algumas crianças e tinha como inimigo um mágico malvado lá. Ele era desse mágico e aí ele cai de uma carroça, as crianças pegam, aí o mágico quer ele de volta pra dominar o mundo ou alguma coisa assim. E ele tinha ali diversos poderes, ele podia fazer uma porrada de coisa, teletransporte, alterar a forma das pessoas, alterar a própria forma, sei lá, viajar no tempo, era uma porrada de coisa que ele podia fazer. Só que ele só podia fazer essas coisas se fosse resolvido. O desenho acabou não agradando tanto, né? E acabou cancelado depois de 13 episódios apenas, né? E a Ruby Spears aprendeu a nunca mais dar o papel principal para um objeto comum, no caso. Para finalizar, em algum momento da sua infância aí, de quase todo mundo, alguém já desenhou um rosto numa folha de papel, recortou ali a boquinha e colocou a boca no lugar ali, né?
Ou então recortou alguma máscara atrás de uma caixa de cereal e pôs na cara, né? Pronto, a fantasia ultra barata. Essa basicamente era a técnica de animação de Clutch Cargo, um desenho animado cult aí que encantou gerações de crianças. Mas não dá pra chamar ele de animação, e vocês vão entender por quê. Bem antes da Laranja Irritante, Clutch Cargo utilizava já a técnica Synchrovox, que era usada para, no caso, recortar a parte inferior da animação, colocar a boca humana ali falando, para não ter que fazer a animação da boca, né? Contando as histórias de um aviador. Ele foi criado pelo ex-aviador Clark Haas e estreou na TV americana NBC em 1959. Apesar dessa animação assustadora aí, o desenho até que foi bem, ele durou ali cerca de um ano, né? O orçamento era incrivelmente baixo. O Haas, o criador, ele se gabava de que o que a Disney conseguia fazer com 250 mil dólares, eles conseguiam com 18 mil, né? Se bem que não era uma animação, né? O próprio Haas disse que eles não estavam fazendo desenhos animados, eles estavam fotografando movimentos motorizados ou alguma bosta assim, tá? Grande desculpa, né? Além de Clutch Cargo, a Cambria Productions utilizou a técnica Synchrovox nos desenhos Captain Phaeton e Space Angel, que tinha a arte do lendário Alex Toth, que trabalhou lá na Hanna-Barbera, nos Super Amigos. Inclusive, chegou a ser publicado certa vez que a Cambria, em 65, processou a Hanna-Barbera porque alegava que Jonny Quest era uma cópia ali misturando Clutch Cargo com o Captain Phaeton, né? Mas isso foi desmentido depois pela dubladora, vou colar o nome dela aqui, Margaret Qualley, que ela disse que se o estúdio não tinha grana nem para fazer o desenho, quanto mais para processar alguém. Clutch Cargo, como eu já tinha dito, durou aí cerca de um ano, 52 episódios, e depois que acabou, ficou aí no esquecimento, né? Até que ressurgiu nos anos 90 em alguns quadros ali da Comedy Central e também apareceu rapidinho no filme Pulp Fiction de Quentin Tarantino em 94. Essas três séries da Cambria foram as únicas vezes que o Synchrovox foi usado de maneira séria. De resto, ela sempre foi utilizada de maneira cômica, como na Laranja Irritante, né? Até no próprio Bob Esponja, onde aparecia lá naquele quadro daquele pirata, e também num episódio de Halloween do Cão Coragem, quando a boquinha ficava ali numa árvore ali que falava. Outras vezes que ela apareceu no cinema foi lá no Batman de 1989, né? Quando tem aquele comercial do Coringa lá, mostrando lá o produto dele, e aquelas modelos lá com a boca inserida falando "Adoro Coringa!" Também no DVD dos Incríveis, tem um desenho bônus lá do Gelado com o Senhor Incrível e um coelhinho lá, tem lá a Synchrovox para fazer uma graça lá. Então é isso, pessoal. Espero aí que tenham curtido aí esses desenhos animados que ninguém nunca ouviu falar. Se quiser ir atrás aí, agora é com vocês, né? Eu pelo menos já estava até caçando aí para baixar um Cargo e tentar fazer eu mesmo meus desenhos com a minha boquinha mexendo. Quem sabe isso apareça aqui no canal algum dia. Vamos ver, com certeza não, tá? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu a atenção aí até agora. Se inscreve no canal, curte aí e espalha pro pessoal aí. Vamos seguir em frente. Até daqui a pouco.